Oi, gente, tudo bem? Bom, meu nome é Nubia Correia e é uma alegria estar aqui a convite para participar dos 56 tons de felicidade e parabenizar a loja Exams pelos seus 56 anos de vida. Então, uma alegria comemorar com todos vocês esse momento. Eu queria estar trazendo um tema que se chama envelhecência. Então, vamos falar de envelhecência? Antes de falar de envelhecência, eu vou falar um pouquinho de mim, um pouquinho da minha trajetória, né, e o que que me traz estar falando sobre esse tema para vocês. Bom, meu nome é Núbia Correia, como eu disse, é brasileira, mas morando em Portugal há quase 2 anos, e essa mudança para cá faz parte desse meu processo de envelhecência, que eu quero estar falando com vocês, né. Eh, a minha vida, a minha formação é em ciências exatas, minha trajetória foi como formada em como contadora, depois em análise de sistemas, minha vida foi na informática, em que eu programei, implantei vários sistemas, gerenciamento de projetos, e o tempo inteiro eu sempre entendi que o lado humano que estava por trás disso tudo era o que realmente me fascinava, era o que realmente me encantava e estimulava. E num determinado momento eu comecei a investir em outro lado da minha formação. Então começar a investir mais nesse lado humano. Me certifiquei como coach, como mediadora de conflitos, trabalhei no Tribunal da Justiça do Estado do Rio de Janeiro, inclusive como voluntária, consteladora familiar. Então, todo esse aspecto me permitiu começar a fazer um novo plano para a minha carreira. Então, desde 2010, eu comecei a trabalhar em universidades, mas sempre focada no lado das aulas online. Então, eu trabalho sempre em cursos virtuais, tanto que eu vim para Portugal e continuo vinculada à FGV, dando aula para o MBA de gerenciamento de projetos no online, que é um ponto que muito me fascina, né. Quando a gente está aqui, como eu estou aqui agora com vocês, mas imagina muitas carinhas aqui no vídeo, e são alunos que estão espalhados no Brasil inteiro e às vezes até fora do Brasil, e a oportunidade que eles têm de trabalhar é pelo virtual. Então, ponto que eu queria estar trazendo para vocês da envelhecência tem a ver com isso, tem a ver com a inclusão, com a forma como a gente se inclui, tem a ver com a forma como a gente olha a nossa vida, tem a ver com a forma como a gente se adapta à nova realidade. Fato é, tudo mudou, né. Fato é que tá muitas coisas acontecendo agora por conta de pandemia, mas eu não quero focar nesse lado da pandemia não, eu quero mostrar simplesmente o seguinte: o momento que a gente está vivendo simplesmente acelerou uma necessidade da gente estar adaptada ao momento atual, à transformação digital que a gente está sendo convidado, né. Então, o grande ponto para vocês, o convite é: o que que a gente está fazendo hoje para poder se beneficiar adequadamente desses 25 anos a mais que nós ganhamos de vida, porque nós ganhamos, estatisticamente, nós ganhamos mais tempo de vida. A expectativa de vida em 1950, 1960, se uma pessoa chegasse aos 60, 64 anos de vida, era uma coisa assim absurda. Gente, são mais 25 anos a mais hoje. Então, hoje a gente fala que nós temos uma perspectiva, e se a gente fizer todo um cuidado, né, é claro, que nós temos hoje uma perspectiva de mais uns 25 anos de vida. Então, é chegar a uns 85 anos de vida. Então, é aí que entra o tema envelhecência que eu queria estar trazendo para vocês. Quem de vocês assistiu o documentário
Envelhecência. O nome é exatamente esse. Eu acho que é de 2014 ou 2015, em que foram feitas entrevistas e o documentário é baseado em casos reais, né? Então foram feitas entrevistas com pessoas das mais diversas origens, em que mostrava o seguinte: mudanças de vida que eles fizeram a partir de uma determinada idade. Então mostra a história de uma senhora em que o filho dela, eu acho que se acidentou, alguma coisa assim, e ela, para poder apoiar esse filho a melhorar a condição de vida, e uma das coisas, um dos bons exercícios para ele era o surf, ela começou a ir praticar surf com ele. E nessa prática do surf com ele, ela começou a se destacar e estava ganhando campeonatos. Uma outra pessoa que com 80 anos, ele saltava de paraquedas com uma alegria. E é interessante porque alguns deles até diziam o seguinte: nossa, eu não me lembro nem que eu tenho essa idade, eu só me lembro que eu tenho essa idade quando vocês se espantam comigo, porque aí eu me sinto velho realmente, porque a minha cabeça não me diz isso. Um senhor que com 80 anos, quase, ele estava recebendo o seu diploma de médico. Por quê? Porque o sonho dele sempre foi ser médico, só que num determinado momento ele não quis insistir, ele começou sei lá, não sei se ele não passou, não me lembro direito da história, mas ele foi para o lado da farmácia. Mas na cabeça dele, no coração dele, o sonho dele era se tornar um médico. E ele, com 70 e poucos anos, voltou para um banco de faculdade e resolveu fazer o seu curso. Aos quase 80 anos, recebeu o seu diploma e clinicava. Eu nem tive a curiosidade de ver como é que está a vida dele hoje, mas pesquisem. Quando vocês acabarem de assistir esse vídeo, vão direto pesquisar o vídeo Envelhecência. É parecido com a adolescência mesmo, porque é exatamente isso, é um trocadilho. Eu acho até que a palavra já foi incorporada ao nosso dicionário, mas é um trocadilho com adolescência. Então procurem para poder ver, assistir esse documentário, e vocês vão começar a perceber o seguinte: puxa, o que eu estou fazendo hoje com a minha vida? O que eu estou fazendo, que comportamentos hoje eu tenho para me adaptar a tudo isso que está vindo, a tudo isso que eu quero que venha. Então, eu queria fazer algumas proposições para vocês, né? Na verdade, 5 proposições. Então, a primeira proposição é ter uma atitude de vivo, de quem está vivo. Como é que é uma atitude de quem está vivo? A atitude de quem está vivo é uma atitude de quem não se conforma com um não, não se conforma com não posso, não se conforma com não alcançar as coisas. É o adolescente, né? Então, assim, essa envelhecência com um comportamento de adolescente, é aquele que olha para os obstáculos e diz: puxa, isso é um motor para mim, isso vai servir como um desafio. É fácil? Não. Tem algumas coisas que na nossa idade são facilitadas? Não, não vamos dizer, não vamos fantasiar, né? Temos a mesma vitalidade? Claro que não. Temos a mesma mobilidade? Claro que não. Algumas coisas hoje são facilitadas? Não muito, mas se o nosso comportamento é de quem está vivo, a gente vai estar olhando sempre para frente e não se conformando com o não, e a gente não se conformar com o não ter, com não ter conseguido ainda, com não ter feito. É um comportamento de quem ainda olha lá para frente e enxerga mais 25 anos de vida. E aí eu vou para a segunda provocação. Com 25 anos de vida adicionais,
puxa, vamos manter a nossa mente ativa. E como é que a gente pode estar mantendo a nossa mente ativa? Manter a mente ativa não significa manter a mente ocupada. Então, o tempo que eu gasto numa rede social, o tempo que eu gasto lendo coisas, vendo coisas que não necessariamente vão estimular o meu cérebro a funcionar, ou vão estimular comportamentos diferenciados para a minha vida, isso pouco vai acrescentar. Então, a minha sugestão é: hoje tem tanto curso na internet, hoje tem tanta coisa boa para a gente estar pesquisando. Puxa, não domino bem o mundo da informática, não sei trabalhar direito com uma ferramenta para poder fazer uma aula online, para poder participar de alguma coisa. Não conheço muito bem como montar um material bacana para demonstrar o trabalho que eu sei fazer. Isso tudo vocês conseguem fazer, aprender pela internet. Então, assim, são vários cursos, são várias formas de vocês estarem mantendo a mente ativa. É tentando, é buscando conhecimento, é colocando conhecimento em prática, é colocando conhecimento em prática, inclusive em prol do outro, porque quanto mais a gente ensina, mais a gente aprende. A troca, a energia que a gente tem com outras pessoas é fundamental para nos fazer crescer, para nos fazer aprender, né? Um terceiro ponto que eu recomendo para vocês, e que para mim é uma luta diária, não vou dizer para vocês que é fácil não, gente, é cuidar do corpo. Então, sempre que puder, um exercício, cuidado sempre com o que a gente coloca para dentro, e o que a gente coloca para dentro em forma de alimento, em forma de qualquer substância que não necessariamente nos faça bem, porque é cuidando do nosso corpo, esse é o veículo que nos permitirá alcançar mais esses 25 anos de vida. A gente precisa cuidar dele, entende? Porque se a gente não cuidar dele, a gente pode até ter mais esses 25 anos de vida, mas como é que a gente quer ter esses 25 anos adicionais de vida? Dependendo? Não, vamos deixar nossa cabeça e nosso corpo em sintonia, né? Se a nossa mente está ativa, se a nossa mente está criativa, se ela permite ainda olhar para frente, fazer planos, rever as necessidades, rever tudo que a gente fez e o que a gente ainda quer fazer, vamos cuidar do nosso corpo para que ele nos permita conduzir e andar adequadamente nessa jornada. Eu diria que um quarto ponto é fundamental para isso, né? Que é a nossa conexão com um ser que eu acredito existir dentro da gente, que é o nosso espírito. Então, a gente vai estar muito melhor equilibrado e olhando para frente, olhando para nós, tendo uma forma adequada de se adaptar com tudo isso que está nos acontecendo, se a gente tiver uma conexão espiritual muito forte. Notem que eu não estou falando de religião. Cada um, inclusive, pode ter a sua religião ou pode não ter a sua religião e está tudo bem. O importante é perceber o seguinte: somos mais do que essa matéria. Se somos mais do que essa matéria, como é que eu posso também ter alimentos para esse meu lado, que eu, às vezes que eu não enxergo, mas que eu sinto e que eu sei que habita dentro de mim? Então, filtrando bem as coisas que a gente assiste, filtrando bem o que chega para a gente, filtrando bem o que sai da gente. Não sejamos propagadores de más notícias, não sejamos propagadores de tensões, não sejamos propagadores de discórdia, não sejamos propagadores de coisas que não vão agregar para o mundo. É o momento da gente pensar que somos peça de uma engrenagem e que vai funcionar tão bem se todas as suas engrenagens estiverem no seu papel correto.
Então, o mundo que eu acredito é um mundo em que a gente não veio para passeio, em que a gente tem uma missão. E cada um aqui tem a sua missão. Então, se conecta com esse seu ser, identifica qual é essa sua missão e vai em busca dela. E aí vai para o meu quinto ponto. É o momento de abrir gaveta. É momento de abrir gaveta para tirar os sonhos que de alguma forma a gente guardou nele. Qual é o sonho que você tem guardado? Qual é o sonho que você deixou para trás pelo receio de não conseguir, né? Essas crenças limitantes que a gente carrega e que é o momento também de deixar para trás. Então, quais são esses pontos que vão te deixar feliz? Lembra quando eu falei para vocês que eu comecei a me planejar para fazer essa transição de carreira? Não é fácil não, gente. Tudo isso que eu estou dizendo para vocês, e também não é nada que a gente diga assim, é de uma hora para outra. Não, requer um certo planejamento, requer um certo cuidado. Então, eu acho que eu fiquei pelo menos uns 5 ou 6 anos em processo de novos conhecimentos, em processo de entender as necessidades, um processo de planejamento financeiro, um processo de ressignificar a minha vida, um processo de ressignificar tudo que eu queria, um processo de ressignificar a minha volta e um processo de ressignificar o que eu queria oferecer para o mundo. Então, hoje, muito feliz em dizer para vocês que minha vida mudou bastante desde que eu vim para Portugal. Virei empresária junto com meu marido, criamos um projeto muito bacana chamado Brasileiro Sou, e o Brasileiro Sou tem como sua missão apoiar brasileiros que estão fora da nossa pátria, fora do Brasil, a encontrarem a sua felicidade, realizarem os sonhos que os trouxeram para sair, né, do Brasil. Então, é uma forma que a gente encontra de estar apoiando os sonhos dos outros, e quanto mais o sonho do outro se transforma em realidade, mais o nosso também vai se transformando. Eu tenho também um outro trabalho, e aí focado na parte de coaching, focado na parte de mentoria, focado na constelação familiar, que é com o Gana de Viver. Então, trabalho muito em redirecionamento de carreira, em toda essa parte de desenvolvimento humano e organizacional, e é com o Gana de Viver. Gana de Viver, o Gana quer dizer Grupo de Apoio para Novas Atitudes. Então, o Gana de Viver também é um sonho que eu tirei de lá da gaveta, sabe? E que eu ofereço hoje para as pessoas como uma forma de apoiá-las a realizar os seus sonhos. E completando tudo isso, o meu lado docente. É um lado que há mais de 10 anos eu exerço, é um lado em que muito me fascino, porque é a troca com muitos jovens, e às vezes não tão jovens, ou jovens há mais tempo, como nós, né? Nós somos jovens ainda, jovens há mais tempo. E a minha troca com esses jovens em sala de aula, e hoje em sala de aula virtual, muito me fascina, porque não é só eu levando conhecimento, muito eu aprendo com eles através das perguntas, das dúvidas, dos questionamentos e da experiência que cada um tem de vida. Bom, eu acho que eu já falei o ponto que eu queria estar trazendo para vocês, que então, se eu posso resumir, se sintam envelhecentes, envelhecentes em atitude, envelhecente em comportamento, envelhecente na mente, no corpo, no espírito e na realização dos seus sonhos. O envelhecente
em que olha para frente e que percebe que tem muita vida ainda e que o mundo está nos convidando para ressignificar tudo o que está acontecendo, ressignificar inclusive a nossa idade, e que a gente pode se sentir merecedor de estar incluído em todo esse mercado de trabalho e que a gente pode e deve se adaptar a todo esse convite, a toda essa novidade que o mundo virtual vem nos trazendo. Então, não se limitem, corram atrás, tem muita vida ainda pela frente. Feliz idade para todos nós. Obrigada.